Tudo jóia? A gente sempre vai se reinventando. Essa última parte, né? Instrutor dos cursos do De Olho, que o pessoal da Alfa conhece bem, né? Enfim, do Grupo Aurora, né? Isso foi uma iniciação em 2022. Eu tive a primeira turma do curso do De Olho, que eu trabalhei em Aratiba. Então, a gente sempre vai se reinventando, né? E a gente veio conversar com todos hoje sobre um tema que, antes de começar, né, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma provocação. Alguém de vocês já ouviu falar nesse negócio de crédito de carbono? Levanta a mão quem já ouviu falar em crédito de carbono. Viu na televisão alguma coisa sobre mudanças climáticas? Mudanças climáticas, um pouquinho mais? Oi? Não dá tempo de assistir televisão. Ouviram no rádio? Ouviram no rádio? Muito bom. Pessoal, então assim, é um tema novo, nem tão novo assim, mas que está ganhando uma repercussão muito grande nesses dias. Nós estamos com uma COP27, né, a Conferência das Partes, ocorrendo no Egito, né, nesse exato momento, onde diversos países, né, praticamente todos os países estão aí dialogando sobre como tratar essa questão das mudanças climáticas. E o Brasil ele é protagonista desse processo, principalmente dentro do agronegócio. Em função da nossa tecnologia na agricultura, em função do nosso processo de conservação ambiental. Então, nós temos uma oportunidade muito grande que o agronegócio vai trazer para o Brasil. E eu vou querer tratar um pouco desse assunto, que embora seja um assunto novo, né, a gente vai trazer ele de uma forma bem didática para a gente entender. E antes disso eu quero conversar um pouco, né, explicar um pouco desse cenário, entender um pouquinho dessas questões, para depois a gente trazer alguns exemplos, vocês vão conseguir se identificar e com certeza muito do que é feito nas propriedades, nas nossas propriedades, com certeza vai ser visto aí. Bom, a Organização das Nações Unidas desafiou a humanidade para nós tratarmos de 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, pontos a serem discutidos e trabalhados para que a gente conseguisse chegar num mundo melhor, né? Uma agenda que vem sendo trazida por todos os países, certo? E aí nós vamos ter aqui diversas temáticas, desde a erradicação da pobreza, passando pelas questões de saúde, água, saneamento, equidade de gênero, antirracismo e etc. Então, são 17 objetivos que se desdobram em praticamente 200 itens de avaliação. E as empresas hoje, sejam empresas da cidade ou empresas do meio do rural, agroindústrias, cooperativas, todos estão focados nos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Os programas que a gente tem nas nossas cooperativas, eu trabalhei e venho trabalhando com várias cooperativas, focam muito em alguns destes objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, esse é o pano de fundo para o qual nós, enquanto cooperativas, empresas do agronegócio, estamos focando, né, instituições financeiras, etc., estamos focando muito por diante. E eu vou trazer um pouco sobre esse item esse verdinho no canto aqui, número 13, ação contra a mudança do clima. Eu vou falar de um desses itens, apenas um desses itens que a gente vai tratar de uma forma mais específica. Então, para falar um pouco sobre essa questão de mudanças climáticas, eu sempre gosto de trazer essa imagem, que é a imagem do nosso planeta. Bonitinho, né? Tão gigante, né? E tão frágil ao mesmo tempo. O que mantém a vida no nosso planeta é essa camada que está aparecendo meio azulada, né? Como é que a gente chama isso, né? A nossa atmosfera. A gente está olhando para cá, vai ali fora ver o sol, a atmosfera é transparente, né? Se a gente faz uma observação, dependendo do ângulo, ela fica azulada em função dos gases e tudo mais, né? E eu gosto de falar um pouco sobre essa questão do aquecimento global, trazendo um exemplo que vocês conhecem lá de casa. O que é isso aí? Uma estufa, né? Uma casa de vegetação. Se a gente caminha do lado de fora, e um dia que nem esse aí, um dia que nem está hoje, né? Se a gente caminha do lado de fora
e de repente vai lá dentro fazer alguma coisinha, ver se está faltando alguma coisa. Como é que é a temperatura lá dentro? É a mesma que lá fora? É a mesma? Não. Lá dentro é um pouco mais cálido, quente, né? Isso é em função justamente do, leva até o nome, né? Estufa, né? Por que acontece isso, né? Então os raios solares, pessoal, né? Os raios solares, eles são emitidos, né, pela nossa estrela maior e chegam até a crosta terrestre. Boa parte dos raios solares, eles tocam diretamente a crosta terrestre, né, cruzam a atmosfera, chegam aqui na crosta terrestre e aquecem o nosso planeta. Qual seria a temperatura média do nosso planeta, né? Vou deixar essa pergunta no ar. Qual seria a temperatura do nosso planeta se nós não tivéssemos efeito estufa? Parte da radiação bate no nosso planeta, retorna, e em algum momento ela é refletida de volta lá para o cosmos. E parte dessa energia solar, ela bate na crosta terrestre, é refletida, bate nas partículas que tem na nossa atmosfera e retorna para a crosta terrestre e fica fazendo esse vai e vem. Esse processo aí que vai aquecendo o nosso planeta, principalmente com os raios infravermelhos. Esses, quando a gente sai no sol, eles esquentam. Muito bem, eu vou voltar a essa imagem anterior aqui. Qual será que seria a temperatura média do planeta Terra se nós não tivéssemos o efeito estufa? Alguém dá um palpite? A temperatura média global do nosso planeta é em torno de 15,8 graus. Tem as regiões bem frias, né? Os polos. Alguém dá um palpite? 20? Abaixo de zero. Bah, o pessoal andou estudando, Ronaldo. O pessoal está craque. Pessoal, a nossa temperatura do planeta seria abaixo de zero, realmente, se nós não tivéssemos o efeito estufa. Então, o efeito estufa, show de bola. Assim como a gente tem aqui a nossa estufinha, ele é benéfico. Muito bem. Qual que é o grande momento que a gente está vivendo? Nós temos um ponto interessante. Além dos gases de efeito estufa que normalmente estão no nosso planeta, cito alguns deles aqui, que é o dióxido de carbono e o metano. O dióxido de carbono ele é emitido naturalmente a partir de processos de combustão, incêndios, vulcões, etc. Enquanto que o metano ele é emitido, enfim, por processos naturais que ocorrem nas florestas, nos oceanos, nas áreas alagadiças e etc. O problema é essa linha da direita aqui, ó, essa coluna, que é as partículas desses gases que são emitidas a partir das atividades humanas. Ou seja, a queima dos combustíveis fósseis, né, a emissão que nós temos pelos animais produzidos aí, né, enfim. Então esse que é um ponto central que a gente traz na discussão do aquecimento global, né? Então sem essa contribuição aqui, nós teríamos a nossa temperatura em torno de 15,8. Com essa coluna aqui aumentando, a tendência, né, os cenários é que nós podemos chegar a até 4 graus de aquecimento feito exclusivamente pelo ser humano, por nós. E, gente, 4 graus de aquecimento médio global é algo que a gente não consegue conceber como que isso pode ser, né? Então, aquele mesmo grupo lá que a gente viu das Nações Unidas, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, lançou em 2015 o Tratado de Paris. O Tratado de Paris é o seguinte: o que seria o normal se nós conseguíssemos fazer com que a temperatura média do nosso planeta se mantivesse a pelo menos 1,5 graus acima do que está estabelecido? Isso seria o tolerável, né? No ritmo que a gente está indo, nós vamos com certeza chegar no mínimo a 2, 2,5, daí para mais. Então a gente tem uma corrida aí contra o tempo para poder diminuir essas curvas que nós mesmos criamos, né? Esse aumento dessa concentração de gases. E como é que eles são emitidos, né? Pelas atividades humanas, né? Indústria, né? Agricultura, desmatamento e assim por diante. Tudo aquilo que a gente faz e que deveria estar de alguma forma controlando um pouco mais. Então esse que é o desafio, né? E como eu havia falado no começo da nossa prosa, nesse exato momento, estamos aí, se vocês entrarem nos jornais ou na TV, assim por diante, está todo mundo lá na COP27 falando sobre mudanças climáticas, como fazer para
conter o desmatamento e assim por diante, todas essas ações que cada planeta vai ter que, né, vai ter que lançar para a gente cumprir aqueles objetivos. Muito bem. Como é que são essas emissões, esses gases, né, do efeito estufa aqui no Brasil? Como é que isso é aqui no nosso território, né? Então a gente tem aqui uma plataforma muito interessante que se chama Sistema de Emissões de Gases de Efeito Estufa, né, o SEG, que anualmente lança, né, um relatório sobre esse volume de emissões. Então, basicamente, ele divide em cinco temáticas: energia elétrica, transportes, agropecuária, resíduos e mudanças de uso da terra. Aí vocês vão perguntar assim, Jean, mas como é que funciona esse negócio de energia elétrica, né? Isso aí emite gás? Como é que é esse negócio, né? Não estou entendendo, né? Vocês lembram do ano passado? Como é que foi ano passado? Foi um ano que choveu bastante ou estava um ano meio seco? Seco, né? Como é que estavam os reservatórios de energia aqui do Brasil, de água, né, para produção de energia? Eles estavam bem cheios ou eles estavam meio minguados? Estavam baixos, né? E aí o que a gente tem que botar para funcionar a 1000? Usinas termoelétricas. E elas são movidas a quê? A ar? Não, né? A diesel, a gás e carvão mineral. Então nós temos uma emissão associada com energia elétrica. Quanto mais seco está o nosso país, quanto os reservatórios mais baixos estão, mais é a emissão vinculada às termoelétricas. Assim por diante, né? Desde resíduos, né, que produz metano nos aterros sanitários, a parte dos transportes com a queima dos combustíveis fósseis. Mudanças de uso da terra, leia-se aqui nesse verdão aqui, um item bem complexo no Brasil, que é o desmatamento. E assim por diante. Então vamos lá. Aqui está um panorama das emissões do Brasil. Vejam que tem uma oscilação e cada cor representa, né, uma proporção de um desses 5 fatores, né? Vejam aí o amarelo, que para nós é importante, que é a agropecuária. A agropecuária ela contribui com praticamente 1/3 das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 1/3 das emissões. Qual que é o maior aí? Vou pegar 2021. Quais são as colunas aqui? É a coluna verde, né? Essa verde aqui ela é bem importante. Sempre foi, né? Sempre foi, é só olhar os dados, né? Por quê? Por causa da mudança de uso da terra e florestas. Então, leiam da seguinte forma: desmatamento. Ah, Gia, mas por que o desmatamento, o que acontece, né, quando tem desmatamento? Acontece o seguinte: pensa uma árvore, né? Pensa em uma floresta lá, bem exuberante, a gente corta aquela floresta, a gente tem aquela biomassa vegetal, aquela madeirama toda, né? O que acontece com essa madeirama? Essa madeirama ela é cortada ou ela é queimada, etc. Então ela vai emitir toda aquela biomassa que tinha carbono estocado, aquele carbono vai para o céu, né? Vai para a atmosfera. O que tinha no solo acaba sendo degradado. Então, mudança de uso da terra é um grande problema no nosso país. Correto? E aí a gente chega no agro, que é o nosso tema principal aqui, depois dessa contextualização. Que soluções, que trabalhos, né, o que a gente tem desenvolvido, que tecnologias que a gente tem trazido para o agronegócio e que a gente enxerga. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, trazer alguns cases do que a gente já tem trabalhado. Aqui nós temos o mesmo SEG, ele traz algumas soluções, vamos rapidamente passar algumas delas, vocês vão ver que vão encaixar muito com o que a gente faz lá nas nossas propriedades, né? Eu vou citar alguns exemplos para não ficar muito pesado aqui citar todos, depois a apresentação fica com vocês. Mas, por exemplo, o número 11, estimular a adoção de boas práticas de calagem do solo, estimular as boas práticas de manejo e uso de fertilizantes. Será que a gente já faz isso? Alguém tem feito isso de forma adequada lá na nossa propriedade? Né? O sul do Brasil, pessoal, ele é bem diferente do resto do nosso país, porque nós temos uma característica climática que nos favorece. Em geral, as nossas chuvas elas são bem distribuídas ao longo do ano, né? Exceto nos anos atípicos, que a gente tem uma laninha, enfim, ou El Niño, que aumenta muito a pluviosidade. Mas, em geral, chove bem aqui no sul do Brasil. Isso é uma característica que favorece muito processos de calagem, processos de adubação, né, e outros. Vou trazer mais alguns exemplos aqui. Por exemplo, o número ali o do meio, 13. Incentivar a adoção do sistema de plantio direto. A gente já faz plantio direto. Vocês não concordam comigo?
Tem alguma propriedade ainda que ainda não está fazendo o sistema de plantio direto? Pode ter alguma que outra, né? Mas na grande maioria, todos fazem. De São Paulo para cima, gente. Alguém conhece aí produção agropecuária em Minas Gerais, em Goiás, sul da Bahia? Lá não existe sistema de plantio direto. Vocês ouviram o que eu falei? Não existe sistema de plantio direto de São Paulo para cima, gente. Então esse é um dos grandes desafios nossos. Por quê? Está ali o Rafinha, meu colega, que trabalha em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, sabe bem por isso. Por uma questão climática. Para de chover em março, vai voltar a chover em outubro. Vocês imaginam 6 meses seco, o que vai ter de cobertura lá que vai se manter? Vocês conseguem imaginar o azevém aí em março ficar sem chover até outubro? Tu chega em outubro lá, parece que tu está no deserto do Saara. Então esse é um dos grandes desafios, né? Como fazer sistema de plantio direto no país todo. Outro ponto importante, esse aqui provavelmente quem soja lá, milho deve fazer na propriedade, né? Fixação biológica de nitrogênio. Quem aí lá na propriedade já faz, né, inoculação na semente antes do plantio? Bradyrhizóbio, risóbio, etc. Alguns levantaram a mão aí. Excelente. Vocês estão combatendo as mudanças climáticas. Por quê? Um dos grandes problemas, né, das mudanças climáticas, nessa questão do aquecimento global, óxido nitroso, que é um elemento produzido a partir de processos de mineralização, né, de nitrogênio no solo. Então, fixação biológica de nitrogênio é um baita negócio. Fica melhor a lavoura lá, se faz a fixação biológica de nitrogênio? É bom, né? Interessante, né? Muito bem. Vamos ver mais alguns aí. Fomentar a adoção e implantação da recuperação de pastagens e outras áreas degradadas. Isso é fundamental. Lá para cima é extremamente importante. E o que eu mais gosto aqui, que o Ronaldo vai adorar, é a questão de integração de sistemas de produção. Integrar lavoura, pecuária, floresta. Então, o chamado Integração Lavoura-Pecuária, o ILP, que a gente tem muito aqui na região noroeste, aqui na região norte do estado, em várias regiões do nosso estado, isso aqui é um sistema extremamente interessante, porque tu aumenta a eficiência da terra, tu produz mais, correto? E, ao mesmo tempo, né, tá aumentando a incorporação de carbono, principalmente no solo. Então vejam aí que nós temos várias ações que podem ser feitas lá nas nossas propriedades, certo? E eu vou trazer alguns exemplos, né? O Ronaldo está controlando o nosso tempo aqui para a gente não passar muito. Vou trazer alguns estudos de caso que a gente tem aqui no Brasil, né, para ilustrar um pouco esse panorama. Olha só, são exemplos reais que a gente tem. Propriedade na região lá de Montes Claros, né, uma área de 77 hectares e uma área de 111 hectares com plantel de 50 animais e outras produções lá, enfim, de milho e etc. Né? Esse trabalho feito em 2020 ainda. Então, só para ter uma ideia. Aqui a gente faz todos os cálculos, né, de emissões, o que está emitindo lá naquela propriedade, né? Enfim, faz uma calculeira danada, né? E aí depois chega nos resultados, né? Olha só, uma emissão de mais de 100 toneladas de gás carbônico equivalente naquela propriedade. Vou trazer mais exemplos para a gente ver essas grandezas, tá? Enquanto isso, em termos de remoções, ou seja, estoque de carbono que está estocando no solo, do lado esquerdo ali, né, as áreas de pastagem que esse produtor rural está recuperando a partir de assistência técnica e tudo mais, ele consegue absorver 320 toneladas por ano. Ele emite 105 e ele remove 322. Se tu fizer um cálculo de padeiro, aí tem o pessoal da área financeira, vai ser melhor que eu, pelo menos, aí, mas vai dar umas 100 e poucas toneladas de diferença. Esse a mais que tu remove, ele removeu mais do que emitiu, correto? É isso? Ele mais removeu carbono do que emitiu. Essa conta é o crédito de carbono. Isso é o crédito de carbono. Certo? Então, anualmente, ele está removendo da atmosfera aquela conta aí dos 322 que ele remove,
dos 105 que ele emite. Isso são os créditos de carbono. E na outra área da direita, ele ainda tem um estoque de cerca de 33 mil toneladas de carbono estocado nas áreas florestais. Então, olha o que seria você pegar essa área que hoje ele não tem utilização e a gente cortar essa área, remover, fazer corte raso. Pense a emissão que isso geraria. Quase 33 mil toneladas na biomassa em pé, fora o solo. Esse é o impacto do desmatamento, para a gente ter uma noção de grandeza. Uma segunda área aqui, grande também, quase 270 hectares, né, lá em Bocaiúva também, em Minas Gerais, só para trazer um exemplo. Aqui são lagoas de dejetos que a nossa equipe desenvolveu lá, porque não tinha manejo de dejetos. Hoje eles estão fazendo irrigação com esses dejetos, fertirrigação. A gente já faz muita fertirrigação aqui, né, utiliza com o espalhador, né, de esterco e tudo mais. Olha lá as pastagens recuperadas. Né? Aqui a calculeira toda, né? 300 toneladas de emissão. E as áreas de remoção, 806 toneladas de remoção. Dá 500 toneladas de remoção a mais na conta final. E mais um estoquezinho de 9 mil toneladas nas áreas florestais, nas áreas vegetadas. Então também essa propriedade é uma propriedade que mais remove do que emite. E em terceiro, aqui uma propriedade de uso bem intensivo em São Carlos, São Paulo. 118 hectares, 185 animais, um uso bem mais intensivo. Olha como é que vai ficar a conta. Emissões, quase 900 toneladas de emissão, correto? É uma propriedade que tem um uso muito intensivo. E aí como é que ficam as remoções? 216 toneladas de remoção e estoque de 5.138. Então, essa mais emite do que remove, correto? Então, essa está emitindo mais. Como é que fica a conta final dessas três propriedades? Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. Ó. Primeiro e segundo casos. Menos 215, menos 503 toneladas. Esses são os créditos de carbono. Esse é o tal do crédito de carbono que a gente ouve falar na TV. Né? E no case 3, essa área de São Carlos, essa está emitindo mais do que removendo. Tá? Então, se nós estamos com uma mesma empresa que capta esse leite, né, esse que era um trabalho feito naquela época por uma empresa multinacional, correto? Nós podemos imaginar o seguinte, as duas primeiras propriedades, elas emitem menos, né, elas contrabalançam com a terceira área. Então, se a gente fizer a conta dessas três juntas, elas ainda são carbono negativo, correto? Só fazer a conta de mais e menos. Qual que é o desafio? Nós pegar os 3 mil produtores de leite desta empresa e fazer o cálculo para todas elas. Isso é o que a gente faz na prática. Para tentar entender, bom, como é que está a eficiência dessas propriedades? Então, esse é um exemplo de aplicação prática que a gente tem. Certo? Vamos sair agora de Minas Gerais e de São Paulo, vamos dar uma passeada um pouco mais aqui para o sul. Isso aqui é um exemplo do trabalho lá que foi entregue, né, que é a questão das lagoas de dejetos, que a gente desenvolveu. O antes e o depois, como fica legal, que nem nos programas do De Olho. Quem que já fez De Olho na qualidade aqui? Alguém já fez? O antes e o depois, né? A gente vai lá antes e depois fazer o De Olho na propriedade. Aqui é um exemplo grandioso, né, de um dejeto que estava sendo lançado de qualquer jeito para um tratamento e uso na sequência. Muito bem, agora vamos vir para o Rio Grande do Sul. Uma explicação técnica do processo, né, de medição, não vou ficar detalhando muito aqui, vamos lá para os resultados já. Olha só aqui uns colegas fazendo, o que eles estão fazendo aí? Coleta de terra, né? Coletando o solo para fazer análise, para ver se tem que botar calcário, para ver se tem que botar o que tem que botar, adubação. Aqui a gente faz o que? Está vendo esses anelzinhos do meio? A gente pega esses anéis, coleta o solo para ver como é que é a densidade desse solo, se ele é fofo ou se ele é mais compactado. Né? Solo mais compactado, mais pesadão, vai ter uma dinâmica, solo mais leve ou mais areia tem uma outra dinâmica. E do lado esquerdo está ali o William, nosso colega, fazendo o cálculo, faz as trincheiras, etc., para depois ver quanto de carbono tem no tal de solo. E aqui, esse trabalho foi bem impactante, porque ele é uma integração lavoura-pecuária,
feito aqui na região noroeste do estado. Vejam os resultados, embora esteja um pouco não tão visível para vocês, mas nós temos propriedades que chegam a absorver até 1.256 toneladas de carbono por ano. Claro que são áreas de 600, 700, 800 hectares, né? Mas eu tenho os resultados finais dela. Ó, esse projeto teve 15 propriedades, 9.772 hectares mapeados, balanço final, menos 39 mil toneladas de carbono por ano. Alguém tem a calculadora aí? Se tem o celular na mão, faz uma conta para nós aí. Vamos colocar um preço de crédito aí, vamos colocar um precinho bem baratinho, bota R$20, só para nós ver quanto que dá isso aí, R$20 o crédito. Precinho de liquidação, quanto que dá? 20 vezes 39, quase 40, né? Vai dar praticamente R$800 mil, é isso? É mais ou menos isso? Oi? 780 mil reais em créditos de carbono anual. Cara, está no 0 a 0. Já estão fazendo. Isso é a mais. Isso é a mais. Então, é esse tipo de grandeza que a gente está trabalhando nos sistemas de produção integrados. O que falta agora? Qual que é a mecânica final dessa conta? A gente pegar esse processo, certificar e botar na mesa para ser vendido, para ser comercializado. Então, acho que esse que é o ponto agora, que é o próximo passo dessa conta que a gente vem fazendo. Então, é só para ilustrar grandes propriedades aí que a gente pode alcançar. Então, sistemas integrados de produção, pessoal, sistemas agroflorestais, sistemas de plantio direto, integrações lavoura-pecuária, pecuária-floresta e etc., né? Isso tudo, essa integração, ela aumenta muito a eficiência e a qualidade das propriedades. E para finalizar, um estudo de caso de Erechim. Alguém é de Erechim aí? Quem que é de Erechim? Erechim está com um programa novo agora, muito interessante, chamado de pagamentos por serviços ambientais. Qual que é a lógica? A lógica é, como a gente não tem grandes propriedades, né, vamos assim dizer, né, não temos muitas gigantes propriedades, a ideia é fazer um trabalho de conservação daquilo que tem na pequena propriedade rural. Então, como é que está organizado, né? Se vocês buscarem lá, procurar essa lei, né, a Lei 7.086, de 31 de maio de 2022, ele cria o programa de conservação de recursos hídricos, ele está sendo feito aqui na barragem da Corsã, basicamente, algumas outras barragens de captação de água, e institui o pagamento por serviços ambientais. Alguém já ouviu falar aqui em pagamento por serviços ambientais? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Pagamentos por serviços ambientais. O que é isso? Nova York foi pioneira. Estava faltando água lá na Big Apple. Aí o que fizeram? Foram lá na colonada do lado de cima de Nova York. Ó, nós vamos pagar para vocês conservarem os recursos naturais. É um pagamento pelo serviço. Qual que é o serviço? Eu não estou mexendo nas minhas vacas, nem nas minhas lavouras. Qual que é o serviço? Produzir água. Deixar a nascente quieta para ela produzir água. Manter a nascente conservada. Resultado, Nova York hoje não tem mais esse déficit de água. O que nós vemos para o futuro nos municípios da nossa região? Esse tipo de trabalho sendo incorporado. Se vocês forem ler aqui o artigo 6º, é público, vocês podem pegar, baixar a lei, está tudo lá. Pagamento por serviços ambientais baseia-se em valores pré-estabelecidos, sendo R$500 por unidade ano de nascente de água conservada, cada nascente conservada, e para as demais áreas de preservação, 10 sacas de soja por hectare por ano. Aí vocês fazem as contas, aí vai mais ou menos ver quanto que dá numa propriedade de 10, 15, 20 hectares, e que tenha lá um riozinho e que tenha lá uma matinha ciliar. Qual que é a lógica? O passivo ambiental que vocês têm nas propriedades, porque ninguém gosta, né, de ter aquele negócio lá e não poder fazer nada, é um passivo que a gente enxerga, muitas vezes é um problema que a gente enxerga, a ideia é que isso seja transformado num ativo. Quanto mais eu conservar, mais eu vou ter a oportunidade de estar recebendo. Aqui está um exemplo do mapeamento. Esse trabalho está sendo desenvolvido em parceria com a FAO. Né? Nós estamos com 40 propriedades de Erechim inscritas nesse programa. E a ideia é nós alcançarmos 100 propriedades até
por volta de agosto, setembro de 2023, em um ano, 12 meses, certo? Qual que é a ideia? A ideia é que até o final do ano, no máximo começo de janeiro, o primeiro produtor rural vai receber o primeiro cheque. Então é aí que a gente vai ver o programa de fato consolidado. Certo? Essa é a nossa equipe de trabalho. Tá, pessoal? Eu gostaria de, novamente, assim, agradecer aos meus colegas, né, uma gurizada legal que ajuda nós nas nossas atividades mundo afora, certo? Se vocês quiserem acompanhar aí a nossa página, temos aí dentro da FAO e da Acvo também. E eu agradeço pela oportunidade. Espero ter batido certinho no tempo aí, Ronaldo. E vamos abrir aí, quem tiver alguma pergunta ou comentário, fica à vontade. Valeu, pessoal. Oi. Obrigado aí, Giazinho, pela oportunidade de falar para nós sobre o tema. Senta aqui conosco, aqui, vamos bater um papo rapidinho. Vamos ver se o pessoal tem perguntas, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Jean? Boa tarde, Jean. Opa, está meio alto. Eu queria fazer uma pergunta o seguinte, uma tonelada de carbono, um crédito de carbono, é assim a conta? Desculpe se talvez a gente não teve tanto tempo para entrar na parte técnica, mas é bom que ele tenha as perguntas, né? Um crédito de carbono, ele equivale, né, um crédito de carbono equivale a uma tonelada de dióxido de carbono equivalente que é removida da atmosfera, tá? Então eu vou pegar, vamos voltar rapidinho aqui em 3 segundos. Ops, vai demorar mais, volta aqui para ver bem certinho aqui, ó. Só um instante que tu vai ver na letra. Aqui, ó. CO2 é esse cara aqui, ó. Ele é que nem a água. Uma unidade de água é uma unidade universal padronizada. No caso do dióxido de carbono, uma molécula de dióxido de carbono tem peso igual a 1, em termos de padronização. Se tu pegar metano, é 25 vezes, porque o potencial de aquecimento global é 25 vezes maior que o do dióxido de carbono. Nós temos, por exemplo, gases refrigerantes utilizados em usinas de geração de energia, que são cerca de 22 mil vezes mais nocivos do que o CO2, certo? Então a gente tem uma commodity que se chama CO2 equivalente. Então uma tonelada de CO2 equivalente é igual a um crédito de carbono. Exemplo, se eu estou lá na agropecuária e eu evito a emissão de metano, bota lá um biodigestor para gerar eletricidade. Com certeza, se tu tiver lá uma tonelada de metano que foi evitada, dará 25 toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, vai dar 25 créditos. Então, essa aqui é a contabilidade. Boa tarde. Eu queria saber como é que está, em termos de o mercado de carbono no Brasil. Se já começou a ser aceito. Antigamente ele era mais aceito. Eu sei que tem a Bolsa de Valores do Chicago e tem acho que é da Inglaterra, de Oxford, se não me engano. E eles barraram, né, o crédito de carbono do Brasil. Tinha comentários que a COP27 ia fazer alguma coisa para melhorar isso e os países desenvolvidos ter mais oportunidade de investimento, né, dos países de desenvolvimento. Como é que está isso hoje? Assim, ó, Ricardo, no mercado voluntário está a milhão, tá fervendo. Então, por exemplo, assim, projetos de desmatamento evitado está andando em todo o Brasil que tem a vegetação que pode ser evitado desmatamento. Então, leia-se Amazônia, Centro-Oeste, norte do Mato Grosso. A gente está com um projeto lá que, se tudo der certo, vai começar, que tem uma área de 90 mil hectares. Então, isso está a milhão no mercado voluntário. O que a gente precisa no Brasil? A gente só precisa agora a regulação de mercado. Mas, então, se tu quiser gerar um projeto para comprar créditos do Brasil, tu pode fazer pelo mercado voluntário sem problema nenhum. Certificados, tudo mais. Está rodando e está rodando a milhão. Vou complementar a tua pergunta, Gia, sobre a questão da certificação. Quem são? São empresas? É um órgão estatal?
Não, a certificação ela é feita, ou melhor, ela é contratada pelo projeto. Então, por exemplo, assim, a gente quer, vamos pegar essa área de 39 mil créditos ano, que é uma área de pecuária, né, integração lavoura-pecuária. A gente vai desenvolver o projeto, nós vamos contratar uma terceira parte independente, que é a verificadora, para que ela faça a verificação. Então, assim, a gente tem trabalhado com 2 verificadoras, que é a SGS, conhecem bem já da indústria, né? E o Bureau Veritas, que também é conhecido da indústria normalmente, né? E assim, ambos estão buscando o serviço, porque assim, como está muito aquecido, está tendo muita concorrência, inclusive para certificação de projetos. Então, assim, tu entra em contato com o Bureau Veritas, eles já querem marcar reunião para fazer certificação. Está bem legal, está andando bem. Não tem sido uma dificuldade certificar projeto. Tudo bem? Fugindo um pouco do escopo da área agrícola, nós temos uma usina de energia solar que vai começar a funcionar agora no meio do ano que vem, que é 5,5 megas. Vai dar mais ou menos uns 400, 500 toneladas ano de carbono. A gente, como empresa, poderia comercializar esse carbono de crédito, por exemplo, com uma transportadora de mercadorias, uma empresa de logística? Como que funciona isso? Como é que pode ser feito isso? Perfeito. Como é que é o seu nome, desculpe? Fabrício. Boa pergunta. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Na prática, por onde que eu começo, né? Sempre vai depender do tamanho do empreendimento, de quantos créditos gera por ano, correto? 500 créditos, 500 toneladas de emissão evitada, não é muito, né? O que seria um projeto mínimo para se desenvolver assim, 2, 3 mil toneladas de remoção ano? Mas assim, não quer dizer que tu não possa fazer o projeto. Só que numa análise de viabilidade, custo-benefício, por exemplo, assim, tu vai contratar uma certificação, tu vai gastar um valor para certificar o projeto. Tu vai ter que desenvolver o projeto, né? Então, tu vai ter o desenvolvimento do projeto, a certificação do projeto e depois ir lá e comercializar os créditos. Então, esse caminho, ele faz com que áreas muito pequenas, por exemplo, assim, o produtor rural aqui, todo mundo pergunta para nós, eu tenho 15 hectares de terra, tenho 10 hectares de mato. Posso vender os créditos de carbono? Pode vender. Só que a escala é tão pequena que para tu gerar esse crédito em termos de projeto, certificação, validação, ele vai ficar muito caro. Então a gente tem que ter uma curva de equilíbrio para aquilo que vale a pena. Mas não impede que, uma vez gerado o projeto, se tem alguém que tenha interesse de comprar, possa ser adquirido. Isso não teria problema. É mais uma questão de viabilidade financeira nesse caso. Em geral, o projeto de energia solar é de 3 a 5 anos para fazer a validação. Tem casos que é de 4 em 5 anos, tu vai lá e faz um monitoramento, né, para ver se está tudo certo. Que é diferente de desmatamento. Desmatamento, a cada 2 anos, tu tem que ir lá verificar para ver se não foi passado o facão. Exatamente. E a venda... A venda ela tem que ser pensada o seguinte, tu vai ter que fazer a venda num balcão. O que é um balcão? É um trader, né? É um local de compra e venda, assim como tu vai ter uma venda de outro produto qualquer, né? Pode. Se o teu comprador... Aí tu não precisa passar pelo trader, porque tu vai fazer ele direto. Se o teu comprador ele tiver... se ele acreditar naquele processo e para ele faz sentido aquilo, não tem problema. Tu não precisa passar só vai passar pela verificação. Aí é um caminho mais curto e muito mais desejável porque tu evita custos, já vai diminuindo custos. Jean, eu mesmo tenho várias perguntas aqui, mas a gente vai partir para a última, depois a gente fica conversando mais um pouco, mas a gente tem que liberar o espaço. Às 4 inicia um novo evento. Sim. Vou fazer mais uma pergunta, então. Esse mercado dos créditos de carbono, ele tem muita relação com o incentivo estatal, digamos assim. Porque a gente vê o mundo caminhando politicamente para essa questão de ESG,
incentivo à redução da poluição e tudo mais, mas tudo encabeçado, digamos assim, por governos, né? E as empresas, elas seguem esse rumo, principalmente quando a população, quando os clientes dessa empresa, por exemplo, desejam que ela tenha alguma relação com a preservação ambiental e tudo mais. O crédito de carbono, tu acredita que ele vai ter um mercado, digamos assim, natural? Vamos supor, a empresa emite toneladas de carbono, como o colega comentou ali, uma empresa que faz logística, uma empresa que tem transporte naval, por exemplo, emite milhões de toneladas por ano, né, navios e tudo mais. Ela tem incentivo para comprar crédito de carbono porque ela emite, mas ela não paga por isso, digamos assim, hoje em dia, né? Ela abastece o navio. A emissão dela, todo mundo paga, né? Tudo que a gente faz é pago por todos no meio ambiente, digamos assim. Mas ela não tem uma obrigação de comprar crédito de carbono por aquilo que ela está emitindo. Então, qual vai ser o incentivo para ela reparar esse custo que ela tem? Baita pergunta. Na verdade, assim, a gente tem que fazer uma separação entre mercado voluntário e mercado regulado. O que é o mercado regulado? É o cap trade. Tu tem um limite, um teto de emissões, e se tu bater aquele teto, tu não pode passar. Se tu passar, tu vai ter que compensar de alguma forma. Isso é o mercado regulado. É o mercado que está vindo a nível global. Vai ocorrer, cedo ou tarde ele vai acontecer. O que a gente tem nesse momento? O mercado voluntário. O mercado voluntário é business to business. Então, assim, por exemplo, a gente que trabalha bastante com empresa da Europa, as empresas da Europa já estão entrando no desespero para fazer o net zero. Então, assim, a gente já está sendo, assim, em alguns casos, né, assediado para desenvolver com o mais rapidez possível os projetos para poder pensar na emissão zero até 2050. Então, é mercado. Aí vai ser mercado. Mercado voluntário. Então, assim, eu não sei te dizer que casos em que cadeias de produção, que cadeias de comercialização vão ter mais ou menos tração nesse processo, correto? Mas eu te digo o seguinte, a nível de Brasil, as cadeias que trabalham, principalmente com alimentos, elas já estão passando por esse processo de pressão. Por quê? Se vocês pegarem a balança agora, os mercados financeiros estavam voltados para a Europa, né, exportação de carne bovina, a JBS acabou de falar, né, JBS, Marfrig, mais acho que um ou dois grandes, Minerva Foods, desmatamento zero até 2025. Acabou de sair um tratado agora lá na COP27. Por quê? Pressão de mercado. Não é pressão de governo, é pressão de mercado. Então o mercado está pressionando. Por isso que a gente falou antes que é uma grande oportunidade. A gente tem a grande oportunidade de estar vendendo créditos. E mercado tem. O Verra fechou essa semana 1 bilhão de créditos de carbono vendidos no mercado voluntário. O valor do crédito está subindo. Então, assim, é um mercado que a tendência dele é se expandir até um ponto em que ele vai chegar no equilíbrio, certo? Né? Claro, não vai ter uma subida infinita no preço do crédito, senão daqui a pouco ele vai bater num teto onde ele não tem mais função, né? Exato. Jean, te agradecer aí, a equipe da FAO que está aqui, da Acvo, agradecer o pessoal do Sicredi que veio, os produtores, está aqui uma produtora de Campinas, todo mundo que veio e nos acompanhou aí. Convidamos também vocês para tomar um café conosco, uma água, e também depois teremos o próximo evento aqui com a Atitus, o pessoal já está aí, sobre ESG. Então, a gente segue nesse mesmo tema. Tá bem? Um abraço, boa feira a todos.